Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live com uma convidada especial. Hoje nós vamos conversar sobre detecção do câncer de mama. Ela já entrou aqui, doutora Érica é muito rápida. Olha que bacana, eu já vou chamá-la para participar dessa live especial, no qual ela vai trazer informações muito importantes para você, mulher, para você, mãe. Já fica um presente adiantado para o Dia das Mães, fica um presente para as tias, para as primas, para as avós, para as filhas, porque é possível curar o câncer e quanto mais rápido descobrir essa doença, mais fácil vai ser o tratamento. Então, vou chamar agora a doutora Érica. Deixa eu aproveitar aqui para convidar. Deixa eu ver se eu consigo. Espera só um minutinho, que vai ser muito especial essa live. Eu quero muito que vocês participem. Vou aproveitar também já para ligar o meu Facebook e o meu Instagram. Vou fazer live no Facebook, no YouTube e no Instagram. Só que só de ver a doutora Érica e de conversar com a doutora Érica. Então, se você está aqui no YouTube, se você está no Instagram, vem aqui para o Instagram. Doutora Érica, boa tarde. Boa tarde. Aproveito para dar um abraço virtual na senhora, porque abraço virtual não tem risco de coronavírus. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Pode ser bem afetuoso, né? É, sempre. E o Hospital do Amor é referência em afeto, né, doutora Érica? Eu vi o currículo da É, senhora, é muito grande. Eu não tenho essa memória toda e esse tempo. E eu vou pedir a gentileza, porque ninguém melhor do que a senhora para falar sobre o seu currículo. Então, por gentileza, fala um pouquinho para as pessoas que não a conhecem. Quem é a senhora? Quem sou eu na fila do pão? Essa é mais uma formalidade, né? Eu sou médica, radiologista. A maioria das pessoas não tem muita conhecimento com a prática da radiologia, porque a gente é uma especialidade de bastidores, né? Então, mas quando eu vou explicar de maneira simples, é que eu trabalho com diagnósticos, com exames de imagem, e a radiologia como um todo é isso. Então, eu fiz faculdade de medicina, fiz residência em radiologia médica, que é a especialidade que estuda, então, todos os exames complementares de imagem, ultrassonografia, ressonância, tomografia, mamografia, e estudei também mais um ano só de radiologia mamária, que aí são os exames só de detecção, enfim, de avaliação de mama. E fiz um mestrado também, uma pesquisa em ressonância magnética de mamas, e é esse o meu currículo. Que lindo. E eu fui curioso, né? Estava dando uma olhadinha no perfil da senhora no Instagram. Para quem não conhece, quiser seguir a doutora, eu vou fazer uma tradução simples, né? O poder das mamas, breast power. Desculpa pelo meu ruim, meu inglês ruim, mas ela tem divulgado sempre os eventos que ela participa, os congressos e até o artigo científico que, se eu não me engano, acabou de sair do forno, não é isso? Isso, é. O meu perfil pessoal, ele é, assim, bem específico e não muito pretensioso, né? Eu falo mais ali do dia a dia, como eu disse, a radiologia já é uma carreira não muito conhecida, vamos dizer assim, não que a gente não tenha importância, a gente tem, mas ela é, como eu disse, de bastidor. Mas tem muitos mitos, muitos desconhecimentos, então eu costumo falar mais disso, e os artigos, no sentido de trazer mais para a parte prática, né? O artigo que saiu é um artigo interessante, que faz parte também da minha pesquisa de mestrado. Eu entrei como colaboradora e é bem legal. É nessa linha de ressonância magnética das mamas, na paciente que tem câncer de mama e faz o tratamento com a quimioterapia antes de operar, que é um perfil bem específico. Então, a gente vai monitorizando a resposta à quimioterapia pelo exame de imagem. Que legal, doutora, que bom. E como é que é o trabalho, doutora Érica, no Hospital do Amor? Qual que é a diferença do radiologista que trabalha no Hospital do Amor de um radiologista que trabalha em outra entidade, sem citar os nomes? O que tem de diferente Isso. no Hospital do Amor? Então, eu falei do meu currículo, né, na parte acadêmica, né? Então, assim, como que eu cheguei aqui? No hospital eu estou desde 2017
E óbvio, né, o nosso perfil de atendimento oncológico, paciente com câncer, com suspeita, com acompanhamento, ou com segmento, quando já tratou e resolveu. Parte da minha experiência no hospital, eu fiquei um pouco lá em Barretos mesmo, hoje eu atuo aqui em Campinas, e assim, é um pouco difícil falar que são muitas coisas, né, mas o hospital é uma entidade excepcional em várias áreas, né, tanto nessa parte de tecnologia, e ser uma referência mesmo dessa parte, tanto de desenvolvimento, de tecnologia, de ser referência de pesquisa, quanto aos pacientes, né? O perfil de atendimento, do acolhimento, da honestidade, enfim, várias coisas que interferem no acompanhamento de um paciente que está em suspeita de, ou está com, ou está em segmento, todos os pontos que eu costumo falar da jornada, né, do paciente oncológico. Então, da minha parte, é muito específico, né? Então, o que a gente faz diferença é quando tem insumo de equipamento, de pessoas, de condições de trabalho. Então, isso é muito, muito especial e fico muito satisfeita de poder oferecer, né, ser parte, né, ali ser uma ferramenta também do que o hospital tem para proporcionar esse tipo de atendimento. Que legal. Doutora Érica, eu tive o privilégio de ir no Hospital do Amor, aí em Campinas, né? Tive o privilégio também de conhecer o doutor Henrique Prata na inauguração do Hospital de Amor de Campinas, e ele realmente é uma referência. As pessoas que passam aí na frente não têm ideia da grandiosidade humana e de equipamentos que existem aí dentro. Até fiquei sabendo que a primeira carreta de ressonância magnética no mundo foi desenvolvida pelo Hospital do Amor, ou algo parecido, é isso mesmo, doutora? Isso, ela foi desenvolvida para o hospital, né? Ela foi, se não me engano, montada na Holanda, e é a única do Brasil, então, assim, é uma coisa muito excepcional. Então, é um equipamento que é muito caro, mais do que isso, ele é muito sensível, né? Exige um cuidado, uma manutenção altamente complexa, e conseguiu fazer isso, tornar ele móvel, né? Literalmente. Então, é isso mesmo, a gente tem uma unidade móvel, por incrível que pareça, de uma ressonância magnética. Que legal. E existem hospitais particulares, doutoras? É claro, sem citar o nome, que não é o interesse da live fazer comparações nesse sentido, né? Mas engrandecer o Hospital do Amor, que é a questão da mamografia digital. O que seria, na verdade, vamos começar pelo beabá, né? O que é uma mamografia, doutor? E qual que é a importância dela para a detecção do câncer de mama? Ótimo, ótima pergunta. Bom, então o mais básico é que a mamografia é um exame de raio-x, né? Ela tem esse nome assim tão popularizado, mas às vezes a gente esquece do que ela é. Ela é um raio-x. Então, ela deve ser feita como qualquer outro raio-x, investigando ou procurando detectar algo. A diferença dela para um raio-x de tórax, por exemplo, do pulmão, é que ela tem uma definição melhor e ela tem algumas características que fazem com que ela seja mais localizada. Então, assim, ela tem tanto um refinamento de qualidade de imagem, porque o que a gente está procurando no rastreamento é algo muito microscópico, algo pequenininho, então ela tem que ser muito com muita definição, e ela tem a peculiaridade do posicionamento, que é aquela história, como que faz, né? Então, assim, não é só chegar na sala, vai lá e bate o raio-x. O posicionamento nada mais é do que comprimir a mama para ficar o mais fino possível e o raio-x passar. Então, isso falando da técnica, né? A técnica de posicionamento e tecnologia que é um raio-x. Agora, já entrando na questão digital, então a gente sempre exemplifica como se fosse igual a máquina fotográfica, né? A evolução da máquina fotográfica, desde a do filme, né? Que se colocava o filme, revelava, enfim, a gente tinha as dificuldades de que se fotografou errado, ou se perdeu a foto, eu não consigo copiá-las, enfim, é só depois que já revelou. Então, esse seria uma analogia à mamografia analógica. Aí a gente tem uma transição que seria
a CR, que seria nessa analogia com a foto, aquela foto que é escaneada ou a foto que é impressa, que ela tem uma certa tecnologia digital, mas não na aquisição da imagem, só na revelação. Então, eu posso revelar muito mais, ela fica arquivada digitalmente, mas ela não é adquirida digitalmente. Então, seria como a máquina digital, aquela dos anos 90, anos 2000. E aí, a última geração, ou a geração melhor que se tem hoje, é a que a aquisição é digital, que chama DR. Então, seria o nosso celular, né? Então, o celular eu posso definir para a imagem, dar zoom, que ela fica muito boa, imprimir infinitas vezes, acumular, já ver na hora como que ficou. Então, essa mais ou menos é a evolução da tecnologia da mamografia. E parece que só existem 2 máquinas de mamografia digital em Campinas, eu estou certo, doutora? Tem alguma estatística nesse sentido? Então, Campinas, quando a gente chegou, existe em número, Campinas tem bastante mamógrafos, sim, mamógrafos, tanto da rede privada quanto da rede pública, por volta de quase 30 mamógrafos na cidade. Tá? Quando a gente chegou, tinham cerca de 4 para o SUS, e sendo deles um DR, né? Quando a gente chegou, aí a gente veio com 3 DRs, né? 3 digitais. Então, hoje a gente tem 3 DRs e à disposição do SUS, mais um que já tinha, né? Para os pacientes, as pacientes do SUS. E na rede privada, mais ou menos desses 20 e poucos mamógrafos que se tem, 4 são DR, 4 ou 5. Então, também a tecnologia DR, ela é quase que 4 vezes ou 5 vezes o valor da tecnologia CR. E quase 10 vezes a tecnologia analógica. Então, o equipamento é caro, exige manutenção e tudo mais. Então, assim, a tecnologia DR, que é a melhor, enfim, que é a que a gente consegue disponibilizar, sem dúvida ela é a mais cara que tem e não é em todos os lugares que tem, não. Que legal, doutora. E perguntaram aqui onde é que fica a questão da ressonância, né, do mamógrafo, da ressonância ambulante. Na verdade, existe uma coordenação maior que verifica a necessidade da região metropolitana e indica esse caminhão. É assim mesmo, doutora, que acontece, essa distribuição, esse movimento? O cenário, é que assim, o cenário da mamografia, ele é um exame de rastreamento ou prevenção. Então, a ideia geral de ter um mamógrafo móvel, né, ou a unidade que seja itinerante, é para eu chegar mais perto das mulheres que devem vir fazer. Então, esse é o cenário. Então, quer dizer, mesmo aqui em Campinas, a ideia é que essa unidade chegue mais perto da mulher que está lá na casa dela e tem alguma dificuldade, enfim, o que ela se lembre, que seja convidada para fazer. Então, assim, a ideia é a mamografia chegar perto da casa dela, de tempos em tempos, para que ela faça o rastreamento. O cenário da ressonância é outro, é um exame altamente complexo, não é para todo mundo, não é necessário para todo mundo, que eu quero dizer. Então, essa ideia dela ser móvel, a carreta, não é ela chegar perto do paciente na casa dele, é na cidade. Então, ela já ficou em Barretos, ela já ficou aqui. Então, outras cidades podem ter acesso pensando nesse perfil do paciente que precisa de uma ressonância, que não é como a paciente da mamografia, que é muito mais volume, né? A paciente que vai fazer um exame de prevenção de rastreamento de mama, ela é a pessoa que está ali andando na rua. Uma pessoa que vai precisar de uma ressonância, geralmente está sendo acompanhada, já tem alguma patologia, no geral é isso. Legal. E até falando desse rastreamento, doutor, perguntaram na caixinha nossa do Instagram, quando é que começa essa detecção do câncer de mama? Vou pensar agora, né, que é o nosso assunto, no mamógrafo. Quando é que começa isso? Tá falando que tá cortando a imagem? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Aqui o meu vídeo está rodando normal. O da senhora, às vezes ele dá uma cortadinha, mas se tiver algum problema, acho que o pessoal avisa e a gente volta. De novo, não vai ter problema, não. Tá. Bom, então assim, eu acho que se for para falar uma informação que é muito importante, que a gente gostaria que todo mundo soubesse, são cenários, né? Então vamos pensar em cenário. Um cenário é a prevenção ou rastreamento, que não é, a gente chama de prevenção, mas é no contexto de detecção, não é que eu
fazer a mamografia, eu nunca vou evitar de ter um câncer, né? Então é uma coisa muito básica, mas é bem importante que seja claro. Então, quando eu faço uma mamografia, eu vou fazer para não ter. Não, a ideia é outra. Mas o rastreamento é eu detectar logo, antes dela sentir lesões cada vez menores e cada vez menos difíceis de tratar. Tratamento mais barato e menos custoso para a própria paciente. Então, esse é o cenário do rastreamento. O cenário do rastreamento, eu tenho que fechar quem que eu vou rastrear. É igual vacina, eu tenho que pôr faixa etária de tanto a tanto, de quanto em quanto tempo, e fazer certinho para eu ter um benefício. Então, essa mulher do rastreamento da mamografia, quer dizer, não estou sentindo nada. Quando que eu devo fazer a mamografia de prevenção ou de rastreamento? As sociedades de especialistas, mastologistas, radiologistas e a FEBRAS, que é da ginecologia, recomendam, tem os guias, que é de 40 a 74 anos todo ano. Então, isso, se a gente for buscar na internet, tem esse. O SUS, pelo manual do INCA, recomenda de 50 a 69 a cada 2 anos. Então, esse é o formato que se oferece o rastreamento, é o formato que se convida a fazer esse exame sem sentir nada. Então, aí no nosso específico, a gente, do hospital, a gente faz de 40 a 49 anual e de 50 a 69 a cada 2. Tá? Então, assim, mas cada um fala uma coisa. É assim, quem determina que vai fazer o rastreamento, vai oferecer o rastreamento, que determina a periodicidade e a data, vamos dizer assim, a idade do convite. Então, tudo isso eu falei de rastreamento. O outro cenário que tem que ficar muito claro é a mamografia diagnóstica, ou a ultrassonografia também diagnóstica, se for o caso. Mas a mamografia diagnóstica, ela entra quando existe uma suspeita. Então, assim, eu estando em dia com a mamografia ou não estando em dia, se há uma suspeita, um caroço na mama, uma queixa suspeita, que precisa ser investigado, entra a mamografia. E isso, aí não tem uma idade exatamente que é restrita. Mais de 40, com certeza. Primeiro a mamografia na queixa palpável. Não que ela seja 100%, mas na queixa palpável suspeita, mamografia. Menos de 40, a gente muitas vezes começa pela ultrassonografia. Mas o que deve ser entendido é que a mamografia ela é uma ferramenta da prevenção, dessa detecção de rastreamento, mas ela também é uma ferramenta quando você está investigando, que aí é um outro cenário que a mulher também tem que saber que existe, é importantíssimo. Legal. Então, doutora, significa, vamos ver se eu compreendi, uma mulher que ela, tomando banho ou em algum momento põe a mão na mama e tem menos de 40 anos ou mais e sente um caroço, sente um nódulo palpável, é importante que ela procure um ginecologista para tomar a conduta correta, seja ultrassom, seja mamografia, assim por diante. Seria isso? Isso, então assim, o cenário que você está exemplificando é a mulher que conhece o próprio corpo e de repente surgiu uma queixa onde não estava. Então ela precisa ser acolhida, ela precisa ser avaliada. Se ela tiver o ginecologista à disposição, ela deve ir no ginecologista. Se ela faz parte do posto do centro de saúde, que é o clínico que atende, pode ir no clínico, eu recomendo que passe, porque uma queixa palpável deve ser avaliada. Todas as queixas são suspeitas, são câncer? Não, a grande maioria não é. Mas quem faz essa triagem indica a necessidade de uma investigação é o médico, que a gente chama solicitante. A enfermagem também pode fazer esse acolhimento, né? Então, pensando no cenário da atenção primária, lá do posto de saúde, se uma mulher, ela avalia, ela refere essa queixa, especialmente com mais de 50 anos, né? Porque a incidência do câncer de mama, ela aumenta muito com a idade. Então, assim, o maior fator de risco é ser mulher, o segundo é a idade. Então, com mais de 40, mais de 50, passou da menopausa, apareceu um caroço, precisa ser acolhido e investigado. Que legal. E, doutora, eu estava vendo um trabalho de Harvard, da Organização Mundial da Saúde, da USP, do IARC, mostrando essa questão também do excesso de peso como um dos fatores indicadores para piora, né, como um dos fatores associados ao câncer de mama. Eu sempre tenho falado para as mulheres que fazem o tratamento do câncer ou não fazem,
que se preocupem em manter o peso saudável, que se preocupem em manter a alimentação saudável e principalmente que tenham uma boa alimentação. A senhora enxerga também essa situação perante as pacientes que a senhora atende, perante o público que a senhora tem contato? Como é que a senhora vê isso? Assim, voltando nessa ideia da prevenção, né? Eu gosto, assim, muito de falar sobre isso, porque essa questão dos hábitos, né? Tanto alimentares, quanto atividade física, controle do peso, enfim, tudo isso são só fatores que melhoram, que têm benefício e nos protegem. É que não é, ele nunca vai ser 100% e a gente tem a dificuldade de saber quem é que vai desenvolver ou não. Né? Eu costumo dizer, se a gente soubesse quem vai ter o câncer, a gente só faria o exame daquela, né? E não é, a gente não, por isso que a gente faz rastreamento, enfim. Agora, a alimentação e a questão do peso tem influência, tem estudos bem robustos mesmo, que mostraram que tem uma relação. Então, assim, às vezes a gente vê, às vezes, uma incoerência, né? Incoerências. Às vezes a mulher morre de medo, faz exame até demais, porque é um cenário também que deve ser discutido. A mulher também tem muito medo, faz às vezes mais exame do que é indicado, quer fazer além, às vezes. E às vezes ela não cuida, não tem nem esses cuidados mais básicos, questão do peso, Do da peso, né? alimentação, As primeiras vícios, coisas que eu assim. falo. Então É bem assim, a gente vê. interessante. Bem interessante. Então, o que eu posso dizer, como eu trabalho muito no meio, né? A gente é de meio, não de fim. Então, a gente vê de tudo. Vejo muito, às vezes, esse exagero, a mulher que quer fazer, às vezes, muito exame, mas tem coisas tão mais simples que não faz o dever de casa, entre aspas. Sim. E a mulher que está sentindo, às vezes, negligenciar. Então, assim, o meu perfil de avaliação é muito heterogêneo, porque, teoricamente, a gente vê todas, né? A gente vê a que sentiu alguma coisa, a que veio só fazer prevenção. Mas eu acho que a questão dos hábitos básicos, eu acho que a média, infelizmente, é ruim, né? Acho que a maioria não Não controla. tem feito, né? Não, é verdade. Eu tenho acompanhado os grupos, né? Que eu estou paciente oncológico, que eu recebi o diagnóstico de um câncer raro. Então eu tenho muito contato, as pessoas se abrem comigo e falam muito, mas eu tive o câncer, eu tive essa doença horrível, eu tive isso. E eu sempre falo, como é que está o peso? Como é que está a alimentação? Como é que estão os vícios, né? Bebida alcoólica e cigarro. Às vezes a pessoa não tem vício de bebida alcoólica, não é fumante passivo, não vive em cidade poluída, não tem hábito de tomar bebida alcoólica, a pessoa em si acredita que está com alimentação boa, mas você vai ver o peso, a pessoa está com excesso de peso. Mas como é que a alimentação está boa se você está com excesso de peso? Alguma coisa não está batendo. Então, eu tenho procurado despertar as pessoas, doutora, até legal a senhora aqui, porque despertar a pessoa que ela precisa manter o peso saudável. O peso saudável, ele ajuda você a progredir e a prosperar. Se você está fora do peso, a chance de você ter câncer, doença cardiovascular aumenta. Por sinal, o Brasil, essas duas doenças são as que mais matam o brasileiro. Tirando a história do Covid, que é outro capítulo, né, para a história mundial, mas eu sempre tenho falado. Mas existe também, doutor, e as pessoas me perguntam, muito medo dessa questão do raio-x. Né? Explica para as pessoas essa questão do raio-x. Faz de conta que a gente pegasse uma mulher que fizesse 2 mamografias por ano. Vamos pegar algo exagerado. Eu gosto do exagerado porque muitas vezes o exagerado traz até segurança para a gente. E aí esse exagerado seria o seguinte, dos 20 anos aos 74, ela vai fazer 2 raios-x. Qual que é o risco dessa mulher ter algum problema por conta desse raio-x? Estou pegando o exagero do exagero do exagero. A senhora já apontou muito bem que é feito dos 40 aos 69 anos, outros recomendam do 40 aos 74, mas eu peguei uma versão mais exagerada possível. Existe algum risco, doutora, desse raio-x 2 vezes por ano desenvolver alguma doença nessa paciente? Bom, esse é um tema importante, super cotidiano para nós radiologistas. Então, se tem uma coisa que a gente gosta de falar é de raio-x. Bom, a gente, como raio-x, primeiro, sempre vai fazer o mínimo necessário. Então, o radiologista, a responsabilidade dele é essa, é não fazer mais do que o necessário. A radiação que traz uma radiografia, ela é muito baixa, ela é medida em gray, miligray. Mais ou menos 1, 2 miligramas por mamografia.
e considerando esse cenário da mulher que vai fazer muitos anos e muitas vezes. Esse risco, ele é hipotético, dessa mamografia fazer um dano nela é muito hipotético, porque assim, a radiação que aquela mamografia traz é mais ou menos a radiação solar que a gente leva 1, 2 semanas andando na rua, ou quando a gente viaja, enfim, a radiação está em todos os locais, nós recebemos radiação o tempo todo. Então, essa é sempre uma balança que a gente, quando vai explicar, é sempre bom falar todos os cenários. Por isso que eu começo falando do radiologista. Então, o radiologista vai ter esse cuidado do equipamento bem calibrado, da não indicação de exame desnecessariamente, mas quando a gente vai falar de risco mesmo, a gente tem que falar honestamente. O risco daquela mamografia nunca se provou que uma mamografia causou um câncer. Aí, da onde que vem isso da radiação causar um câncer? Ela pode, a radiação em si pode. Se provou que meninas que fizeram radioterapia, que é uma dose muito mais alta, quando eram jovens, adolescentes, essas meninas que fizeram radioterapia no tórax, colocando todas elas na linha, houve um aumento delas desenvolverem câncer de mama em comparação a quem não fez radioterapia. E aí, agora para um exemplo prático, quando a gente tem um câncer de mama que opera e não tira a mama toda, se faz a radioterapia. Então, para eu dar o exemplo de ordem de grandeza. Então, como eu falei lá, é 1 milisiever, lá, cada mamografia, a dose que entra. Uma radioterapia é milhares de vezes, 50 mil milisievers. Então, assim, são doses muito mais altas, e não é isso que vai causar o câncer ou que vai inviabilizar o tratamento. Não estou incentivando a fazer mais exames de raio-x, mas para ter uma ordem de grandeza, essa radiação da mamografia, ela é muito baixa e muito controlada. Então, é sempre uma balança, né, também, né? Então, vamos fazer para todo mundo, vamos fazer com menos de 30 anos, vamos fazer com menos de 40, sempre que sentir alguma coisa vai fazer? Não, mas esse convite de fazer o rastreamento, quando a paciente fala, ok, quero entrar no rastreamento, o que é bem honesto a gente conversar? Primeiro, que ela vai entrar numa fila que a grande maioria não vai ter nada. Então, a gente faz também, em ordem de grandeza, 1000 mamografias para achar 5 cânceres. Nossa, Né? é Então, isso tem que saber. Então, por isso que quando a gente conversa e fala tudo com dados mais específicos, talvez a mulher que tiver esse entendimento, ela entra para o rastreamento mais consciente. Então, quando a gente faz um exame de mamografia, é isso. Então, por isso que a gente não quer fazer a mais do que precisa, ou na faixa etária que não é indicada, por conta disso. Então, quando eu ofereço o rastreamento, pode saber desse pilar, que a radiação da mamografia é muito segura. A gente vai fazer a grande maioria para não encontrar nada de alterado, mas as que a gente alterar vai fazer um benefício muito grande. E a gente não pode negligenciar a que sente sintoma, a que tem alteração, que aí não é rastreamento, aí a gente vai investigar de qualquer maneira. Tá. E doutora, existe muito popular hoje as pessoas usarem termos médicos, né? Nos grupos do Facebook, muitos pedem para que as pessoas que estão ali interpretem o exame. Eu, quando estou ali dentro do grupo, eu já pego e falo, eu não sou especialista em imagem, eu não sou médico e nem vou avaliar o que você me mandou aqui. Você já conversou com o seu médico? Muitos nem conversam com o médico, ou muitos conversam e talvez não querem uma outra opinião, querem saber outra coisa. Eu sempre friso para buscar um especialista. E como nós estamos em frente da especialista, o que são esses famosos, peço perdão se eu estiver pronunciando errado, os famosos BIRAD, BIRAD 1, BIRAD 2, BIRAD 3, o que é isso? É muito comum elas utilizarem essa terminologia. Como é que uma pessoa leiga pode usar esse termo? Será que vale a pena ela ficar pensando nisso? Será que não vale? Qual que é a visão da senhora? É ótima pergunta. Bom, esse tema que você contou é muito verdadeiro. Então, assim, os pacientes leem os exames. E não tem como proibir, né? Como você vai proibir? Alguns países costumam fazer assim, para ter uma certa proteção desse paciente, só um parênteses. Então, quando eu libero um exame, eu, radiologista, um exame de imagem com o meu laudo, do paciente,
existe um sistema de segurança que o exame vai para o médico dele, em cerca de 30 minutos ele vai para o paciente, para proteger o paciente de ler antes do médico, mas não que ele não vá ler, ele pode ler. Mas a ideia central de um exame de radiologia, um exame complementar, é que aquele exame vá para o médico interpretar e explicar para o paciente. Então, assim, em contexto de câncer, de acompanhamento, de diagnóstico, isso é muito importante, ter esse vínculo com o médico que solicitou para ele te explicar. Não que você não possa pesquisar, mas é muito angustiante, aí a pessoa não consegue ler direito, a pessoa confunde, enfim, acho que você deve saber até melhor do que eu, pela experiência dos pacientes. Então, esse é um cenário de um paciente que tem um diagnóstico, está em acompanhamento e tudo mais. O rastreamento, eu costumo dizer que é um pouco a medicina ao contrário. Então, como ela é uma triagem, né? Então, esse resultado está muito mais próximo do paciente do que do médico, porque para eu fazer um rastreamento, quando eu entro num programa de rastreamento, não precisa ser o médico que me pediu, olha, vai lá fazer porque eu quero que você me dá. Se você entrar num programa de rastreamento, é igual uma vacina. Você pode entrar, fazer parte daquele programa, e aquele programa vai definir se você vem, se você fica, se você volta daqui 2 anos. Então, o contexto do BIRADS nada mais é do que para ter uma classificação do exame. Então, no contexto do rastreamento, que é o mais pertinente, quando eu entro para fazer o rastreamento, eu vou ter que sair com uma classe de 0 a 5. Então, meu exame vai ter que entrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, o resultado dele. Porque é um código, é uma informação mais fácil para toda a rede que vai receber esse exame, enfim, que seja ou a enfermagem, ou o médico, ou mais do que isso, a gente que faz o rastreamento, saber qual que vai ser o direcionamento daquela paciente. Então, se o meu exame deu 1 ou 2, pronto, tá lá que eu vou passar para a próxima rodada de rastreamento. Se o meu exame deu 3, quer dizer que daqui 6 meses eu tenho que voltar porque deu uma alteração que precisa de segmento. Se a minha nota, entre aspas, a minha classificação ficou 4 ou 5, eu preciso de investigação, porque aquela alteração não vai poder esperar 6 meses, vai ter que ser investigada. Então, nada mais do que isso. Só que as pessoas extrapolam, porque assim, o BIRADS, nesse contexto de rastreamento, teria que ser assim, simples assim, você saber, ó, o seu BIRADS foi 2, foi 3, foi 4, assim, isso é um cenário. Agora, quando a gente faz um ultrassom, uma mamografia de investigação, ou uma ressonância, também ganha um BIRADS, mas aí a informação não é tão simples assim. Então, é esse contexto que o médico tem que ver, entendeu? Então, quando as pessoas começam a trazer, os leigos começam a trazer, ele falou que meu BIRAD é 1, eu tenho tantos % de chance de viver, tá? Ou seja, é algo que não está na mão de uma pessoa leiga, e eu acredito, doutor, até avançando um pouquinho, se eu desse na mão de um oftalmologista, sem desmerecê-los, ou desse na mão de um ortopedista não que vê imagem, mas de um pediatra, é uma área que começa a funilar tanto que até mesmo quem está dentro da radiologia tem que parar e prestar atenção, porque existe uma curva gigante de aprendizado, principalmente com esse avanço dessas nomenclaturas e dessas novas doenças que têm aparecido. É algo tão simples assim de ser analisado, doutor, quando se fala de termos médicos? Então, é que assim, como a mama, né, a radiologia mamária, ela é muito presente, né? Então, assim, qual que é a chance de você fazer uma ressonância de abdômen? É muito baixa, quem precisa. Mas uma mamografia, em tese, todas as mulheres podem fazer, porque mais cedo ou mais tarde elas vão estar na faixa etária. Então, a ideia de democratizar a informação nesse sentido do BIRADS, ela não é ruim, né? Mas nesse contexto do rastreamento. Agora, quando... Por isso que eu digo, assim, se por exemplo, a enfermagem do posto de saúde receber a informação que uma paciente que estava no rastreamento recebeu a classificação 1 ou 2, ótimo, essa informação tem que ser clara para todo mundo. Agora, quando você está em investigação, tem uma suspeita, a gente escreve, às vezes, muitas coisas no laudo da ressonância, ou da ultrassonografia, ou própria da mamografia, que aí quando entra um médico assistente no meio, aí a informação tem que chegar nele antes de chegar no paciente. Mas eu acho assim, conhecimento também é interessante, né? A gente, às vezes, a falta de conhecimento gera muita ansiedade. A questão do BIRADS basicamente é isso. Se for um exame de prevenção, de triagem, entenda que você vai ter que ser classificada. Então, essa classificação, se for 1 ou 2, ela é segura no exame de rastreamento sem sentir nada.
E as outras classificações, o próprio sistema tem que te dar o próximo passo, entendeu? Não é você, na verdade. Então, assim, o que acontece é que às vezes o paciente fica com o exame na mão, né? A gente sabe que existem muitas dificuldades no sistema. E aí o paciente não sabe para onde ir. E aí, esse 4 ou 5, se a pessoa tivesse esse conhecimento que é importante, que não é para guardar em casa, isso ajuda, né? Assim, embora não era para acontecer, porque o 4 ou 5 é uma responsabilidade de quem deu. Então, assim, tem que investigar. Que legal. Então, se eu fosse pensar 1 e 2, a princípio, seria uma situação segura. O 3 e 4 eu não posso guardar, eu preciso levar para um médico para ele fazer um acolhimento e um direcionamento adequado para esse tratamento. E o 3, eu também preciso desse acolhimento, mas ele não tem a mesma urgência do que o 4 e o 5. Seria isso? Exato. O 4 e 5, ele realmente precisa ser investigado a suspeita. Então, aí quando a paciente fala assim, eu tenho câncer, a imagem não vai falar se é câncer, a imagem pode falar se é algo suspeito. Então, aí a gente vai investigar. Uma boa parte não vai ser alarme falso. E o 0, que a pessoa sempre pergunta, o 0 na mamografia é que está incompleto, então precisa de um complemento, ultrassom, complemento de mamografia. Mas é um exame que não está completo. Então, ele precisa de mais um, que no nosso caso, a gente mesmo liga e fala, vem fazer, que tem o complemento para fazer. Legal. Então, quando algum paciente coloca por meio de uma imagem, fiz uma mamografia, fiz um raio-x ou fiz uma ressonância e na imagem deu câncer. A imagem não tem toda essa precisão e esse poder, né, doutora, pelo que a senhora está mostrando. É necessário um exame complementar, talvez uma biópsia, a senhora tem mais acurácia para falar, para identificar se realmente aquilo é câncer ou não. Seria isso? Isso, no nosso cenário da mama, a gente não tem esse poder. Falou, a gente tem poder só de raio-x, não de biologia. Então, a gente vai, o raio-x, a imagem, aponta onde que é. Agora, quem fala se é ou não é câncer é aquele nosso outro colega também de bastidor, que é o médico patologista, que é ele que vê a célula, quando eu tiro a amostra, mando para ele, e ele fala, nessa amostra tem câncer. Então, aí bate. Da onde que eu tirei? Eu tirei lá daquela imagem. Então, aquela imagem é o câncer. E quem tem essa autoridade para falar para o patologista, faça a biópsia, é o radiologista? Então, nesse cenário de códigos, né, do 4 e 5, nesse contexto, quem é esse articulador é o radiologista. Porque quando eu classifico de 4 e 5, eu estou recomendando a biópsia na mama. Então, na mama a gente tem que ser bem assertivo por conta desse cenário, né? Então, quando ela vai para o mastologista, ou para o ginecologista, ou para o clínico com essa classificação 4 e 5, eu estou dizendo, vamos aprofundar. Não sou eu geralmente não sou eu que falo para a paciente, mas eu sou ali a coadjuvante que vai auxiliar o médico a indicar. E aí a pessoa volta para mim, geralmente o paciente, e aí eu faço a biópsia. E aí eu mando para o patologista. Aí o resultado do patologista vai para o médico que pediu a biópsia. No caso, vem para mim também, porque eu tenho que fazer a correlação. Falar se aquilo que o patologista viu bate com a imagem. Se eu falar que bate, aí eu também dou um outro laudo para o mastologista. Ó, biópsia ok, aceito. Aí ele prossegue. Então, a gente radiologista e patologista, estamos geralmente no meio do caminho entre a paciente e o especialista mastologista. Tá. E doutora, já que a senhora trouxe essa informação cada vez a gente aprofundando mais, né? BIRAD 4 e 5 de mama. A pessoa fez essa imagem e quanto tempo, eu sei que o SUS é uma entidade gigantesca, mas quanto tempo seria suportável alguém ficar com BIRAD 4 e 5 para fazer a biópsia? Suportável, porque o ideal eu sei que seria no mesmo dia, assim como no Hospital do Amor faz. A pessoa faz BIRAD 4 e 5, tem o patologista ali no momento para fazer, pelo menos em Campinas, acredito na rede Hospital do Amor também, para fazer na hora. Mas vamos pensar no Brasilzão, 215 milhões de brasileiros. A pessoa tem um BIRAD 4 e 5. Está vendo nossa live lá no Macapá, está vendo lá em Roraima, está vendo ali em Manaus. A pessoa está com BIRAD 4 e 5. Qual que seria o tempo suportável para ela fazer essa biópsia? Uhum. Então, dentro do 4 e 5, ainda, especialmente no 4, existe a subclassificação, 4A, B e C.
Mas você está falando de um cenário que a paciente tem um exame alterado em mãos. Então, é o quanto antes, para ser bem sincera. Existem vários desafios na rede, mas, por exemplo, fora do Brasil, existe necessidade de, por exemplo, um caso que é 4 e 5, que o local que dá esse BIRADS 4 e 5 tem que passar para órgão regulador. Por exemplo, nos Estados Unidos tem que regular e falar que deu 4 e 5. Justamente para proteger, né? Essa paciente, ela tem pressa, mas ela não tem, muitas vezes, ela não tem a noção da pressa, né? Então, nós que somos articuladores da imagem, do exame, temos que demonstrar essa pressa. E não é só no SUS também, no convênio, existe uma série de, às vezes, dificuldades, enfim. No geral, assim, se for para considerar, porque existe até uma lei para que se agilize a biópsia, né, também. É difícil de falar um tempo, mas existem, e também, vamos por partes, né? O BIRADS 4, dependendo se for A, B ou C, a chance de ser câncer, ela vai aumentando, mas se for olhar ao contrário, o A chance é bem baixa, B não é tão baixa, C é alta, assim. E uma coisa é dizer que a chance de ser câncer. Então, eu estou dizendo que aquilo eu aposto que é câncer, entre aspas. Mas isso eu não dou a dimensão da lesão, não dou a agressividade. Então, às vezes a gente tem tumores que são extremamente agressivos. E às vezes ele não está tão grande assim. Ou eu tenho um bem grandão que ele não tem cara tão suspeita. Então, essa combinação é difícil falar um prazo. Mas como ele não é tão comum, quando der um 4 e 5, tem que ser investigado. Não, assim, não há o que negar. Então, se a pessoa que tem um BIRADS 4 e 5 ir até o posto de saúde, esse posto tem que acolher e tem que existir um fluxo para essa paciente fazer a biópsia. Não necessariamente vai fazer a biópsia quando chegar no radiologista, porque ainda existem os casos, às vezes, que quando a gente reavalia, a alteração não é suspeita mesmo, enfim, mas aí carece de uma reavaliação. Mas esse exame 4 e 5 é o código, literalmente, para que essa paciente ultrapasse as barreiras e ela tenha prioridade na investigação. Que legal, doutor. Isso é muito importante, porque como essa live fica gravada, às vezes alguém que estiver vendo ela gravada e passar por essa situação de BIRAD 4 e 5 na mama, já fica esse alerta de que isso é importante ser investigado, ela não pode ficar esperando. Ela não pode guardar na gaveta, ela tem que procurar um acolhimento, seja no posto de saúde, seja no médico mais próximo. Então fica esse alerta aqui da senhora para que as pessoas façam isso. Se for o 3 também precisa desse acolhimento, claro. Só 1 e 2, que na mama, como a senhora pontuou, é uma situação segura, não haveria maiores preocupações, né? Na paciente sem sintoma. Só uma observação. Na 1 e 2 sem sintomas. Na 1 e 2, que ela faz uma mamografia e tem um sintoma que persiste, também não é para guardar na gaveta. Eventualmente a gente faz mais algum exame, tá? Legal. E como é que seriam esses sintomas, doutora? O que a senhora verifica? Quais são os principais sintomas que levam a esse alerta da paciente que a gente está querendo detectar o câncer de mama? Isso, porque a maioria dos cânceres no Brasil, especialmente, são detectados como? É pelo rastreamento? O que você acha? É rastreamento ou a paciente que percebe? Eu acho que ela já está sentindo alguma coisa, na minha leiga visão. Ela está com alguma dor, ela está com algum caroço, ela está com a pele avermelhada, alguma coisa assim. O nosso cenário, a nossa realidade, mesmo em estados que tenham mais desenvolvimento e acesso, a maioria dos casos de câncer de mama não são detectados no rastreamento, muito infelizmente, porque, primeiro, que o percentual que faz rastreamento é baixo, a qualidade do rastreamento, em média, é baixa, e esse fluxo, né, todos esses caminhos que a paciente tem que percorrer, muitas vezes são mais difíceis. Então, o cenário, infelizmente, porque quando a gente detecta a grande maioria na palpação, é porque a gente perdeu de pegar no rastreamento. Mas o que é sintoma, independente da idade, independente se fez o rastreamento. Mas um caroço duro, que surge onde não tinha, que cresce sem parar, especialmente sem dor, é suspeito. Tá? Quanto mais idosa, então nem se fala. Mas a questão da dor é sempre uma dificuldade. A dor, isoladamente, eu costumo dizer, dor, fisgada, pontada, queimação, são sintomas muito inespecíficos, especialmente quando ela vai e volta. Enfim, eu costumo dizer, se fosse
se o câncer doesse mesmo, se todos os cânceres doessem, a gente ia pegar rapidinho. E não. O câncer de mama típico, ele é um crescimento lento, mas ele altera a mama. Então, a mulher que se conhece, não é ficar procurando toda hora, mas a gente trabalha cada vez mais o autoconhecimento e saber o que é o normal da sua mama. Detectou alguma alteração, caroço duro, o mamilo de repente inverteu, saída de sangue pelo mamilo, caroço duro na axila, que cresce sem parar, especialmente esse crescimento, não é normal, ele tem que ser avaliado. Então, agora, quanto mais jovem, é mais comum alterações benignas, tá? Quanto mais velha, não quer dizer que é mais comum um câncer, não é. Mas é aquela mulher que não é para ter muito cisto, não é para ter tantas alterações benignas. Então, a mulher com mais de 50 anos já está na menopausa e sente um caroço na mama, é quase que mandatório ela ser avaliada. Que legal. Doutor, explica para a nossa audiência o que é cisto, por favor. Ah, sim. Então, o cisto é uma bolinha de água, então, de líquido, né? Eu falo água para ser mais clara. Mas quando eu falo que é cisto, é para eu falar que não é sólido, que não é carne, que não é nódulo verdadeiro. Então, quando eu faço um ultrassom e eu vejo lá um cisto, eu não estou falando para você, olha, tem um cisto. Tem gente até que fala, mas não é, não precisa falar assim. É só para dizer, não é um nódulo, não é o que precisa se preocupar. E às vezes a paciente fica com essa coisa na cabeça, que tem um cisto, mas o cisto nada mais é que uma dilatação de algum ducto, alguma estrutura da mama que acumulou líquido. Então eu falo, se eu colocar uma agulha, vem líquido, não existe câncer líquido na mama. Então um ultrassom bem feito, e que se só se detecte cisto, ele é 2, ele é BIRADS 2, ele é seguro. Que legal, que legal. Doutora, a gente falou bastante, né, da questão da mamografia, mas também a senhora faz análise da ressonância, né? Em que situações que há a necessidade de fez ultrassom, fez a mamografia, mas a paciente fala, ixi, eu estou preocupada, é porque a médica fez ultrassom, apalpou, fez mamografia, agora me mandou fazer ressonância. Existe necessidade de se preocupar? Como é que a gente acolhe essa pessoa? O que a gente fala para ela se houver a necessidade da ressonância e quais são os riscos da ressonância dentro daquilo que a gente já conversou? Depende do cenário, né? Como todo exame de imagem, ele deve ser feito na indicação precisa. Existem algumas indicações precisas de ressonância de mama, por exemplo, rastreamento, né? Então, essa modalidade que eu te falei, mamografia de 40 a 69, ou 50, ou 40 a 74, naquela população, é para a mulher normal, entre aspas, a da população geral. Existe um rastreamento para a mulher que ela tem mutação ou um risco muito alto que é incomum, é muito incomum a que tem a mutação genética, tipo Angelina Jolie, né? Aquela mutação do DNA, que a gente fala, né? Ela tem uma alteração genética. Elas são convidadas, existe um padrão de rastreamento que é a ressonância. Porque a ressonância, ela acha muito, muito fácil as coisas, falando de maneira simples. Tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é que se essa moça que tiver a mutação, aparecer alguma coisa, a gente detectar, se for um câncer, eu peguei porque o potencial dela é ter câncer mais agressivo. Mas, por outro lado, ela mal indicada, ela é um exame complicado, porque ela acha coisa demais até, e aí nos dá dificuldades, às vezes, para agrupar os exames. Então, no geral, ela é muito indicada quando são cirurgias grandes, por exemplo, o cirurgião indica uma mastectomia, ou está na dúvida se vai ser uma cirurgia mastectomia ou uma conservadora, mas que ele acha que a lesão é maior, enfim, aquela do planejamento cirúrgico, mas com indicações precisas. Ela acaba sendo muito feita nessa questão quando o ultrassom e a mamografia estão indefinidos, não conseguem conversar um com o outro, aí entra um terceiro médico que tenta fazer uma nova reavaliação, aí entra a ressonância para fazer. Existem isso, assim, mas elas são indicações, assim, muito precisas. Ela volta, como eu falei, equipamento de ressonância, não é necessária para todo mundo, e ela não é essencial na grande maioria das vezes. Legal. E eu já fiz exame de ressonância, né, várias vezes para acompanhamento. Uma das coisas que incomoda riscos, né? a ressonância, né, é o barulho. Mas, como as pessoas comentam, a ressonância não emite radiação. É isso mesmo, doutora? Muito bom, é verdade. Você falou dos riscos. Outra coisa, a ressonância de mama só pode fazer com contraste.
Porque assim, a ressonância, ela só acha o câncer se eu der o contraste, porque o câncer puxa o sangue, vamos dizer assim, de maneira mais simples, ele realça. Então, assim, o sinal que eu vou ter de que aquela alteração na mama é verdadeira é se ela puxar o contraste, porque o sangue está pintado pelo contraste para aparecer. A ressonância não é um exame confortável, né? Você sabe, ela é, nossa, um barulho bem feitinho, não pode mexer, senão a gente perde qualidade. E a vantagem dela é que ela não tem radiação mesmo, ela é uma outra entidade, ela é outro princípio físico, que é eletromagnetismo. Então, é zero radiação, assim como o ultrassom, que é outro princípio físico, que é som, é zero radiação. Que legal. E doutora, tem uma mulher que perguntou para a gente, ela acompanha nosso conteúdo, que é Mary Christie. Olha que interessante. Qual a possibilidade de um cisto se tornar câncer, doutora? Eu acredito que seja muito baixo, né? Não, nada se torna, e nem um nódulo, Que legal. né? Mas, o que acontece? Ele poderia, porque aí você vai falar, mas eu tenho um caso que eu conheço que tinha e virou. Aí ele era alguma coisa e foi interpretado erroneamente. Mas o bom não vira ruim, tá? Então, assim, o bom não vira ruim. Se fosse assim, a gente ia tirando os bons para não ter o ruim. Então, a gente faz muito ultrassom, vê um monte de nódulo benigno, um monte de alteração benigna. É porque a gente faz muito exame, como eu disse. Mas pensa naquele cenário lá, se eu faço 995 pacientes que não têm câncer, para achar 5 cânceres, no ultrassom também, eu faço muitas para achar poucas que tem. Então, tudo que eu vou achando de alteração que é tipicamente benigna, eu tenho que falar. Cisto é bom, nódulo que é bom. Tá tendo uma construção aqui. Acho que agora entrou. Não tem problema. Né? Imagina. Faz parte da live, que live é assim. Mas enfim, então eu falo que é bom para eu falar, peraí, então isso aqui é bom, deixa pra lá. Mas não são todos assim, os exames que às vezes a pessoa consegue classificar que é com certeza bom. Ele é muito provável que é bom, é muito provável. Então eu chamo de BIRADS 3 e repito em 6 meses, por exemplo. Agora o bom, por definição, se ele é bom, a célula não se transforma. O nódulo bom vira ruim, o cisto vira câncer. Que legal, doutor. Então é bom as pessoas lembrarem que o que é bom vai ser sempre bom. O que é ruim, ele está ali, a famosa ovelha com pele de cordeiro, né? O lobo com pele de cordeiro. Desde que ele seja ele bom. Já era ruim, né? Ele já era ruim, mas exatamente. Não vira. Isso, Né? exatamente. Isso existe. Isso existe. Que legal. E olha que bacana. Tem outra pergunta aqui, ó. Esperei tempo demais. Quando descobri um pequeno nódulo, o médico me disse que era líquido aquoso, e não entendi o que está escrito, e descobri que era câncer, já em tratamento. É aquela história do lobo em pele de cordeiro, né? Ele já era um problema, ele não era cisto. Mas também assim, é difícil falar sem ver. E também não se culpe, né? A gente vê isso assim, muitas vezes. Porque às vezes você tem assim, a impressão, eu devia ter feito aquele segmento. E às vezes não foi aquele exatamente. A gente tem pacientes que fazem, é errado, tá? Também não é para ter medo e nem também culpa. Mas às vezes o paciente faz a mamografia certinho. E entre uma mamografia e outra aparece. E pode ser um câncer, pode ser. A gente chama de câncer de intervalo. Quer dizer, aquele tumor foi tão agressivo, cresceu tão rápido, que não respeitou nem o intervalo do rastreamento. Então é outro ponto também que é delicado a gente conversar, porque na mama sempre a gente tem o exame anterior. Será que não estava lá? Será que não fez isso aqui? E às vezes isso traz mais angústia para o paciente do que benefício. Então, basicamente, se era bom, não virou ruim, mas nada impede que tivesse um ruim que se desenvolveu. Isso pode. Que legal, que bacana. Doutora, a gente está chegando nos minutos finais aqui da live, então eu sempre deixo nos momentos finais para que a senhora possa fazer alguma consideração, para que possa trazer alguma informação nova, de esperança, né? Porque o câncer é uma das áreas onde mais se avança na medicina. Existe um investimento bilionário para que encontre cada vez mais medicamentos assertivos, tratamentos assertivos. Fica à vontade, viu, doutora? Eu acho que foi isso. A gente foi um bate-papo mesmo. O que dá para consolidar, talvez se sentir algum sintoma suspeito, investigue sim, não negligencie, né? Então existe a negligência
que não é culpa da paciente, às vezes o exame não consegue detectar, enfim, acontece, mas existe às vezes a negação que a gente chama, né? Às vezes tem um sintoma suspeito, tem alguma alteração e existe alguma dificuldade do sistema, também a paciente não procura. Então é muito triste quando a gente pega um caso que foi negligenciado, negligência. Não estou falando de, às vezes, um exame, né, igual, eu tinha um, não fiz, mas por exemplo, a paciente está sentindo um caroço que está crescendo, às vezes tem pacientes que vêm com mais de um ano tumor crescendo. Então, nada que está crescendo duro na mama, eu posso achar que ele vai regredir. Então, isso sim, mas é um perfil de paciente que não procura muito saber. Então, eu não sei se a gente alcançaria, mas saibam que às vezes tem mãe, tem tia, tem vó, que tem esse comportamento que não é legal de negação. E muitas vezes independente do nível sociocultural. Existem casos de negação que a gente fica assim muito chocado. E o contrário também é verdadeiro. Também às vezes não respeitar o intervalo dos exames, às vezes ficar muito preocupado. O médico falou que não é nada, o exame falou que está tudo bem. Houve melhora do sintoma e melhorou. Tudo que melhorou, melhorou. Então tem que aceitar também. E estar em dia com os exames é respeitar também o intervalo correto. Então, autocuidado, saber o que está diferente, o que está preocupante, e respeitar os exames quando convidada para a faixa etária adequada. Acho que é isso, que a gente falou de tanta coisa, né? Falamos, né? Vai ficar gravado, viu, doutor? Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram conosco, que fizeram perguntas. Isso é uma oportunidade de, quem sabe, esta live que a senhora nos proporcionou, chegar até aquela mulher que realmente não vê problema na dor, não vê problema no inchaço do peito, não vê problema em um nódulo duro. Existe um fator de preocupação, existe um fator de atenção que a doutora a todo momento frisou, e quem sabe essa live não consegue despertar nessa pessoa esse cuidado, né? Acho que a intenção desse conteúdo é exatamente a gente aumentar a chance de cura, sempre usando a excelência da medicina e a excelência da nutrição. Então, compartilhe esse conteúdo com a sua mãe, compartilhe com a sua sobrinha, com a sua tia, porque é informação de uma especialista que estudou e estuda muito para salvar vidas, para permitir que você viva mais e melhor. Então, eu só tenho a agradecer também a senhora pela oportunidade, do seu tempo, da sua gentileza, do seu conhecimento. E não poderia também de fazer o agradecimento à Kelly, que é enfermeira do Hospital do Amor aí em Campinas, agradecer a Karina do setor de imprensa, que permitiu que a gente fizesse essa live ao vivo aqui, e o Dr. Rafael, que é o médico coordenador da área de prevenção do Hospital do Amor. Muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado à senhora, doutora Érica, por essa oportunidade, e saiba que as portas aqui estão sempre abertas quando a senhora quiser divulgar alguma informação para que a gente possa salvar mais vidas. Agradeço muito a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fiquem com Deus a todos, um grande abraço, doutora, e um feliz Dia das Mães para a senhora, e que tenha cada vez mais possibilidade de curar pessoas e de ajudar pessoas, que eu tenho certeza que a senhora tem feito isso diariamente. Bom, que está no nosso alcance, a gente faz, e aqui no hospital a gente está à disposição também. Muito obrigada. Tá? Imagina, Tchau, tchau. um grande abraço virtual a todos e a senhora. Tchau. Tchau.